Hoje tu vai aprender a classificar as questões do Enem para te ajudar a organizar qual questão tu faz primeiro na prova de matemática, tá bom? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Arthur e bem-vindos ao canal Professores. Hoje tá um lindo dia para estudar matemática, não é mesmo? Então, gente, muito obrigado pelos comentários no último vídeo, tá? Eu leio todos os comentários e por sugestão vocês sugeriram que eu fizesse esse vídeo aqui mostrando como eu classifico as questões do Enem e ensinando vocês a classificar as questões, tá bom? Então, sempre podem mandar sugestões nos comentários, tá? Eu leio todas elas, tá bom? Então, vamos lá. O vídeo vai ser dividido em 4 partes. Primeira parte eu vou falar sobre a matriz de referência do Enem, ou seja, as competências e habilidades. Segunda parte, vamos decidir se a gente vai classificar por dificuldade ou classificar por conteúdo. Terceira parte, eu vou ensinar como eu classifico as questões de matemática do Enem e vou ensinar vocês a fazer isso. Quarta parte vai ter um desafio, então eu vou mostrar umas questões aqui e vocês vão tentar adivinhar de que conteúdo ela é. Tá bom? E depois, no final, vamos ter um presente para quem ficar até o fim, tá bom? Então, primeira coisa, matriz de referência do Enem, as competências e habilidades. Eu, pessoalmente, não gosto das competências e habilidades do Enem para resolver a prova, tá bom? Primeiro, a gente tem várias competências, né? Em cada competência a gente tem um número de habilidades, somando 30 habilidades. Então, assim, classificar por habilidades simplesmente é inviável, porque são 30. Aí tu pode pensar, beleza, vamos classificar por competências então. Ainda assim, não é uma boa ideia. Por quê? Por exemplo, na competência 1, a gente tem questões facílimas de matemática básica, mas ao mesmo tempo a gente tem questões muito difíceis de análise combinatória. Então, na competência 1, a gente tem esses dois grupos de questões muito diferentes. Então, eu não acho prático utilizar as competências para resolver a prova do Enem. As competências e habilidades são legais para os professores, para o Enem, que vão montar a prova, pensar na parte pedagógica e tudo mais, tá bom? Para ti que vai resolver a prova, na minha opinião, não vale a pena ficar pensando em competências e habilidades. Então, agora que a gente sabe que não vamos usar as competências e habilidades, a gente tem que pensar como a gente vai classificar as questões do Enem. Eu vejo 2 grandes tipos de classificação, por dificuldade e por conteúdo. Vamos ver quais são os prós e os contras de cada um. Vamos lá. Então, por dificuldade. Os prós de classificar por dificuldade é que tu fica mais coerente pela TRI, né? Eu vou fazer um vídeo explicando só a TRI em detalhes, eu dei uma pincelada nisso no último vídeo, mas a grosso modo vocês podem entender que as questões mais fáceis valem mais pontos, tá? A grosso modo, não é exatamente assim, mas a grosso modo é assim. Ou seja, se tu consegue classificar por dificuldade, tu consegue ser mais coerente pela TRI, né? Porque tu já está organizando em dificuldade. Quais são os contras de classificar por dificuldade, que na minha opinião acabam pesando muito mais do que esse pró? Bom, por quê? É bem mais difícil classificar por dificuldade. Por que demora, né, para classificar por dificuldade? Porque às vezes, para tu realmente entender a dificuldade de uma questão, tu tem que basicamente fazer ela. Então, assim, por isso ela demora tanto, né? E além disso, ainda vai ter umas discrepâncias entre o que tu acha difícil e o que realmente o Enem considera difícil. E além disso, olha só quantos contras estou dando aqui. E além disso, esse tipo de classificação não é treinável. Ou seja, tu não consegue pegar as provas anteriores do Enem e treinar a tua classificação por dificuldade e realmente saber se tu acertou ou não. Porque o Enem não divulga as dificuldades das questões. Então ele não é treinável e eu acho que esse é um dos grandes motivos também porque eu não acho que vale a pena classificar por dificuldade, tá bom? Então, vamos classificar as questões por conteúdo e vocês vão ver que é muito viável e muito bom classificar por conteúdo, tá bom? Então, quais são os prós de classificar por conteúdo? Diminui a opção de fórmulas que tu tem que usar para resolver uma questão. Se tu já sabe que a questão é de geometria, tu não vai usar uma análise combinatória para resolver aquela questão. No momento que tu sabe que não são todas as ferramentas, mas um conjunto menor, tu consegue resolver a questão de uma maneira mais fácil, ou seja, menos esforço para resolver a questão. Segundo ponto positivo, é muito rápido classificar por conteúdo. Tá? É muito mais fácil e muito mais rápido classificar por conteúdo e, como você sabe, o tempo é um fator bem importante na prova do Enem. Tá bom? E o terceiro é que existe uma correlação entre dificuldade e conteúdo. Por exemplo, as questões de matemática básica, na sua grande maioria, são questões fáceis. Na análise combinatória, a gente quase sempre, praticamente sempre, tem umas questões bem difíceis. Então, existe essa correlação e a gente vai se apoiar nessa correlação e na rapidez de classificar por conteúdo para a gente otimizar a nossa resolução de prova, tá bom?
Bom, e vocês podem pensar, né? Tu falou que na matemática básica, em grande maioria, as questões são fáceis. E se vier uma questão difícil, o que eu faço? Tu vai lá e pula ela, né? Porque ela não vai ser a maioria, ela vai ser a minoria. Então, tudo bem tu pular ela, né? Digamos, tu tá fazendo as questões de matemática básica, e aí vem uma difícil, é só tu marcar para fazer depois e pular para a próxima. Esses casos vão ser poucos casos comparado à maioria, que vão ser questões fáceis. Beleza, então a gente vai usar a classificação por conteúdo e agora eu vou ensinar vocês como usar a minha classificação de questões do Enem de Matemática. Bom, eu separo as questões de matemática em 4 grandes grupos: matemática básica, geometrias, funções e combinatória e probabilidade. Bom, quais são as proporções desses conteúdos na prova? Matemática básica, 50% das questões, geometrias, 25%, funções e combinatória e probabilidade, cada uma 12,5%. E se tu quiser aprender como usar essa classificação na hora da prova, recomendo que tu veja o meu vídeo Como eu gabaritei matemática, que nesse vídeo eu explico como eu uso essa classificação de conteúdos para organizar a ordem das questões que eu faço na hora da prova, tá? Então se tu não assistiu esse vídeo ainda, vai lá assistir, bom? E agora vamos ver como a gente pode realmente classificar as questões, né? Quais são os passos que a gente tem que tomar para classificar as questões. O primeiro passo, veja as figuras. Nesse momento que tu vê as figuras, já tem grandes chances de tu já descobrir se ela é de geometria ou não. A geometria é uma das mais fáceis de classificar, então o primeiro passo é veja as figuras. O segundo passo é tu ler o comando e olhar as alternativas. O que é o comando, senhor? O comando é a última frase do texto, o parágrafo que fica logo acima das alternativas. Esse é o comando, tá bom? Se até agora tu não conseguiu descobrir de que conteúdo é a questão, tu vai para o terceiro passo, que tu dá uma olhada geral na questão por inteiro, né? Tu não lê a questão inteira, tá? Dá uma olhada geral assim por cima, vê se teu olho capta alguma palavra-chave, e aí tu vai conseguir descobrir de que questão é, tá bom? E se depois desses 3 passos tu ainda não descobrir de que conteúdo é essa questão, tu não conseguiu classificar nesses 4 grupos ainda, ela é de matemática básica, tá? Porque as questões de matemática básica, ela tem esse aspecto, várias delas têm esse aspecto meio neutro, assim, sabe? Parece que ela não tem um conteúdo. Então vamos lá agora para os 4, vamos passar por cada um dos conteúdos e vamos ver quais são os indicativos de que é cada um desses conteúdos, ou seja, as palavras-chave de cada um deles. Uma pequena pausa, gente. Se tu tá gostando desse vídeo, considera entrar no meu site e ver de que maneiras eu posso te ajudar a se preparar para a prova do Enem, tá bom? É o primeiro link na descrição. Então vamos começar com geometria, que é a mais fácil de classificar. Então lembra que o primeiro passo era olhar as figuras? Porque aqui tu já vai conseguir descobrir se ela é de geometria na grande maioria das vezes. Porque as questões de geometrias muitas vezes têm o quê? Figuras com medidas, que nem essa questão aí. Tu tá vendo que tem um retângulo, tem ali em cima 18 centímetros, 12 centímetros, 12 centímetros, é um retângulo dobrado, né? Então assim, só de olhar isso, tu já sabe que é uma questão de geometria. Então, olha quantos segundos demorou para a gente olhar essa questão e ver que é geometria. Uns 5 segundos, né? Então, perceba como é rápido, né? Bom, outras coisas, né? A gente vai ter desenhos com imagens de cilindros, retângulos, quadrados, círculos, pirâmides, todas as formas geométricas. Se na figura tiver várias formas geométricas, é uma questão de geometria. Bom, outra coisa também, alternativas com figuras. Por exemplo, essa questão do Pine, né? A gente tem ali nas alternativas várias figuras, e essa questão aqui do Minecraft, por exemplo. Né? Tu tem que, na hora de marcar a alternativa, tu marca uma figura. Né? Então isso indica que a questão é de geometria. Palavras-chave de geometria. A gente tem, por exemplo, todas as palavras únicas de geometria. Como, por exemplo, área, volume, raio, circunferência, prisma, pirâmide, cilindro, perímetro, quadrado, diagonal, triângulo. Todas essas coisas de geometria. Né? Se tiver essas palavras-chave de geometria, é uma questão de geometria. Aí vocês provavelmente vão ler essas palavras-chave no comando, tá bom? Vamos agora para o segundo, combinatória e probabilidade, que na minha opinião é o segundo mais fácil de descobrir. Probabilidade é muito fácil, gente, por quê? Todas as questões de probabilidade têm a palavra probabilidade nelas, o que é muito interessante. Por exemplo, essa questão aqui das declarações fraudulentas, olha ali a primeira palavra a primeira palavra importante do comando. Qual é a probabilidade de... Então, você já sabe que é de probabilidade. Quantos segundos para fazer isso? 5 segundos. Palavra-chave de análise combinatória, tudo que envolver agrupar coisas. Por exemplo,
únicas, sem repetição, de quantas maneiras, e palavras de grupos, tipo duplas, trios, quartetos, casais, casal, coisas assim, indica que é de análise combinatória, tá? Então, alternativas com combinações, arranjos e fatoriais indicam que é de análise combinatória, como essa questão aqui do trenzinho, né? A gente tem ali várias combinações nas alternativas, indica que é de análise combinatória, tá bom? E também uma dica pequena, códigos e senhas também indicam que é de análise combinatória. Por exemplo, ali tem uma senha ali de letras e dígitos, então é análise combinatória. Então, funções agora, gente. Funções, né? Sempre que aparecer a própria função. Então, por exemplo, f de x igual x² mais 3x. F de x igual log de x. F de x igual seno de 2x. Como essa questão aí das bactérias, a gente tem ali no texto, né? T de H igual menos H ao quadrado mais 22H. Então, tem ali uma função, né? Ah, senhor, mas não é f de x. Mas é T de H, né? A letra não importa muito. Pode ser T de H, Y de T, F de x, qualquer coisa assim, tá? Uma outra coisa também, se aparecer a própria palavra função, já é um indicativo. Como essa questão aqui da roda gigante, a gente pode ver lá no enunciado que a gente tem a expressão da função altura. Então apareceu função, uma questão de funções, e nas alternativas ali tem o f de t ali, né? Então já é mais fácil também. Bom? E agora vamos para a grandiosa matemática básica. Sempre que tu não conseguir descobrir de que questão é, de que conteúdo é uma questão de matemática básica, tá bom? Primeiro indicativo, questões de tipo lista. Então, por exemplo, a gente tem 5 coisas na questão, e nas alternativas eles pedem qual que é a melhor dessas 5 coisas. Nesse aqui, por exemplo, 5 atividades físicas, qual é a melhor atividade física? Nesse outro aqui, tivemos 5 testes em cada dia, em qual dia o teste foi o mais acertado, por exemplo. Questões com dinheiro, tá, gente? 80% das questões com dinheiro é de matemática básica. 80% é bastante coisa, hein? Então, sempre que aparecer dinheiro, é um grande indicativo que é de matemática básica. Como essa questão aqui tem vários dinheiros ali, né? E também é uma questão de lista. Perceba? 5 países. Qual dos 5 países é o melhor? Ou essa questão aqui também tem dinheiro ali, ó. 1 milhão lá em cima, 800 mil ali, 1 milhão 800 mil ali. Então, dinheiro, matemática básica. Bom. Coisas mais específicas, por exemplo, média, mediana e moda, indica que a questão é de matemática básica, especificamente estatística, mas é matemática básica. Aparecer porcentagem, então qual é a porcentagem disso, porcentagem daquilo. Notação científica, como essa questão aqui do vírus influenza. E outras coisas como aumento em porcentagem, redução em porcentagem e juros simples e juros compostos, por exemplo, tá? Mas, no geral, matemática básica é aquela questão de matemática, né? Aquela questão assim que tu olha ela parece meio neutra, assim, só com cálculos. Então agora você já sabe classificar as questões, então respire fundo, vamos fazer o nosso desafio. E vamos ao desafio da classificação das questões. Você vai ver 8 questões na sua tela. Você tem um tempo para classificá-las em matemática básica, fusões, geometrias ou combinatória e probabilidade. Tá, então gente, 8 questões aí na tela, tempinho curto para descobrir e no final eu dou a resposta, tá bom? Então, vamos lá.
E aí, gente, como vocês foram? Então a resposta é geometrias, combinatória, geometrias, básica, funções, básica, geometrias e básica de novo. Comenta aí embaixo quantas questões tu conseguiu acertar, tá bom? E agora eu vou explicar cada uma delas. A primeira é de geometria, muito fácil, porque tem um quadrado ali, tem medidas, né? Falei isso antes. Tem um quadrado, medidas 50 centímetros, 8 centímetros, 5 segundos para descobrir a de geometria. Segunda, a gente tem nas alternativas fatoriais, né? Fatorial é de análise combinatória. Alternativas com fatoriais, análise combinatória. Terceira, é de geometria. A gente tem um retângulo, um losango, um círculo e no comando ela pede ali, ó, qual é a medida em centímetro do lado do menor quadrado. Então ele pede a medida de um quadrado. É uma questão de geometria. Próxima questão, uma questão de matemática básica, por quê? Tem porcentagem ali, tem um gráfico simples, pede o número de jovens, então é uma questão bem simples, sem nada demais. Então é uma questão de matemática básica, tá bom? Se não é de geometria, nem de combinatória, nem de função, é de matemática básica então. Ficou legal isso. Próxima. Funções, tem um log aparecendo aí na tua cara para todo lado, então é de funções, né? No log. Próxima. Né, ali no comando, em cima do comando a gente tem a agência bancária contratará a empresa com a maior média. Então, maior média, média é matemática básica. Outro motivo é uma questão de lista, né? A gente tem 5 empresas e pede qual das 5 empresas é a melhor, tá bom? Sétima questão é de geometrias. Na tua cara ali, quadrados, retângulos, triângulos. Então é de geometria. E última questão é de matemática básica. É uma questão de lista, percebam, né? Tem 5 dias, ele pede o dia mais eficiente. Tem gráfico simples, não tem nada demais nessa questão, né? Não é de geometria, nem de combinatória, nem de função, é de matemática básica, então. Bom? Então, gente, comentem aí embaixo quantas questões vocês conseguiram acertar, o que vocês acharam dessa classificação. E agora, para os guerreiros que chegaram até aqui no vídeo, meus parabéns por ter chegado até aqui. Eu vou dar um presentinho para vocês, tem um link na descrição, é a minha tabela de questões do Enem. Ou seja, é a tabela que eu realmente utilizo para classificar as questões do Enem, como eu cheguei naquelas proporções dos conteúdos, por que eu uso eles, como é que eu cheguei naquele dado que eu falei de 80% das questões com dinheiro é de matemática básica, né? Tudo eu organizo nessa tabela, tá bom? Então ela é bem dinâmica, assim, então de vez em quando eu mudo uma coluna, eu mudo alguma coisa, ela tá sempre mudando, eu tô sempre tentando melhorar ela. Então, às vezes eu adiciono uma coluna, tiro uma coluna, mudo alguma coisa, mas no geral ela não muda a sua estrutura, ela mantém a sua estrutura que ela tem aí, tá bom? E uma dica para vocês explorarem a tabela, vão em dados, visualização de filtros, aí criar novo filtro temporário. E aí vocês podem ficar fuçando ali, então vocês podem filtrar, eu quero ver só as de geometria plana. Quero ver só as questões que tem o gabarito na letra A, sei lá, qualquer coisa assim que vocês quiserem. Só ficar fuçando aí, vocês podem fazer sem problema nenhum, porque esse filtro temporário é só para vocês, tá? Ele não afeta a minha tabela e nem o que os outros estão vendo, tá bom? Então, muito obrigado por ter vindo até aqui nesse vídeo, tá? Se tu chegou até aqui, provavelmente tu gostou desse vídeo, então eu peço que tu se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com seus amigos vestibulandos, para eles aprenderem a classificar as questões também. Dê like, comente sugestões aí embaixo que eu vou ler todos os comentários, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, comentem. Um beijão e até a próxima.